Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Legal Ops com Celina. Hoje a gente tem um convidado, nosso foco de pauta hoje é um convidado com experiência, com background, com conhecimento do caminho do executivo jurídico das companhias, das empresas, né? A gente procura fazer gravações e trazer convidados que tenham olhares aí distintos, ou pelo menos posições diferentes dentro dessa nossa área jurídica, visões diferentes sobre serviços, sobre valor, sobre o que é operacional, o que é tático e o que é estratégico. Então, ter convidados que são de empresas para a gente é sempre uma grande colaboração. Especialmente porque a gente frequenta todos esses ambientes e a gente gosta de trazer os insights para o nosso público de como é que as sociedades estão caminhando na gestão, na estratégia e na eficiência dos seus serviços. Mas será que isso está mesmo alinhado com as expectativas de quem compra esses serviços? Então, ter todos esses interlocutores de empresas, de escritórios e de segmentos correlatos, né, de legal techs, de empresas outras que fomentam o nosso mercado, é um valor que a gente quer sempre fazer presente aqui nesse nosso espaço. E para contribuir conosco dentro desse debate, desse espaço de diálogo, de reflexão e de geração de insights para vocês que nos acompanham, a gente tem com a gente hoje Rodrigo Calil, diretor jurídico da Leroy, e muitas outras coisas além disso, todas elas ele vai contar aqui pra gente. Rodrigo, obrigada por ter aceito esse convite. Agradeço quem fez essa ponte, a querida Mira também, de nos aproximar para fazer essa agenda acontecer. A gente sabe a rotina da vida executiva, é uma loucura. Quando a gente encontra espaço e fala, não, vamos lá, é porque a gente está vendo algum propósito na disseminação daquela pauta, daquele conteúdo, daquela agenda, e a importância disso para o mercado que a gente está inserido, né? Sem dúvida. E tem muito de colaboração nisso. Então, agradeço o seu tempo dedicado a esse espaço, porque esse espaço é para quem está nos ouvindo e quem quer aprender alguma coisa com a gente, ou tem insights interessantes, onde a gente possa compartilhar aquilo que faz o nosso joelho ralar, eu falo. O joelho rala, a gente vai lá, aprende como é que cura isso, e daí a gente compartilha essas dores para ajudar aqueles que estão passando pelos mesmos desafios a ter um olhar ou uma oportunidade de fazer diferente, fazer melhor do que fizemos. Sim. É sobre isso a proposta, digamos, desse espaço. Muito legal. Obrigada por estar aqui conosco, por aceitar o convite mais uma vez. E vamos começar do começo, Rodrigo. Conta pra gente. Rodrigo, advogado, Rodrigo, executivo jurídico. Quem é o Rodrigo? Como é que você se situa nesse mundo jurídico? Bom, Celina, muito obrigado a ti por ter me convidado aqui. Obrigado a Mira por ter feito essa ponte também. Mas para mim é um prazer, uma honra estar aqui, ter sido lembrado para participar aqui e tentar contribuir um pouquinho com a experiência que a gente tem e o que a gente vive no dia a dia, o que a gente já viveu e que nos conduziu até aqui, né? Então, eu acho muito legal esse teu projeto, esse teu espaço aqui, para a gente poder falar um pouquinho de gestão jurídica, de como a gente tem se reinventado nos últimos tempos e o quanto a gente pode ter a pretensão de contribuir com o mercado jurídico em geral, não só com o gestor jurídico, com as pessoas que escolhem essa carreira, mas o quanto a gente pode contribuir também com pessoas ou com escritórios de advocacia, como é que eles se relacionam conosco. Exato. Eu acho que a gente tem muita contribuição realmente. Tem gente que fala assim, mas como eu vou contribuir? Eu falo, quando a gente contribui, às vezes a gente contribui muito compartilhando com o mercado alguns desafios que passamos. E como lidamos com isso, porque isso ajuda o outro que vai passar por desafios similares a, de repente, passar disso de uma forma mais leve ou menos intensa, né? Então, isso. É aprendizado constante, eternos aprendizes sempre, né, exatamente. Rodrigo? Bom, falando um pouquinho de mim, sou gaúcho de Porto Alegre, passei um bom tempo da minha vida, até princípio da vida adulta em Curitiba, então tenho quase uma dupla cidadania, mas sou gaúcho. Na minha época de fazer vestibular não tinham tantas faculdades quanto a gente tem hoje, então eu fiz vestibular em Curitiba, fiz vestibular em Porto Alegre, passei em Porto Alegre e acabei voltando, morando lá, fazendo a minha carreira, o início da minha carreira profissional lá. E toda a minha vida pessoal, a partir dali, com constituição de família e tudo, foi lá. Então, hoje estou em São Paulo já há 10 anos
e agora eu vou contar um pouquinho dessa trajetória, então. Eu sempre... E o início da carreira jurídica, portanto, foi lá no Sul. Foi lá no Sul, lá em Porto Alegre. Eu nunca tive dúvida da carreira que eu queria trilhar. Do ponto de vista de faculdade, de estudo, o direito sempre foi uma escolha e nunca tive outra. Então, isso já foi uma decisão tomada há bastante tempo. Antes mesmo de começar o curso, eu já comecei a procurar um espaço para trabalhar. Fosse em escritório Mas não de advocacia. era, isso que eu ia perguntar. Já não era empresa, não, né? Já sei que prefiro empresa, não era isso ainda. Isso não, até porque não tinha esse olhar, essa coisa tão corporativa e executiva quanto tem hoje, né? A gente acabava naquela época quase indo que um escritório dentro da empresa, digamos assim, né? Exatamente. Então, acabei começando num escritório de advocacia que tinha também uma área de cobrança. E eu fazia cobrança. E a partir dali começou o relacionamento com várias pessoas, com várias áreas da cobrança, ia para o jurídico, caso não conseguisse fazer uma cobrança efetiva. E o sonho era chegar no jurídico, era ser um estagiário da área jurídica e não da cobrança. E a partir dali comecei a fazer trabalho de estagiário, ir para o fórum, carregar processo, tirar cópia, montar ação, tudo que a gente fazia naquela época que muita gente que está nos assistindo acho que nem imagina. Não faz a menor ideia. Quer dizer, alguns fazem, porque eu faço sempre questão de contar, né? Sim. Mas é quase assim, nossa, mas isso existiu, né? Eles faziam uma cara... Então, a partir dali, eu comecei a me desenvolver no escritório como estagiário, troquei de escritório. Aí esse outro escritório atendia empresas mais próximas, até então cobranças eram mais bancos e empresas de cartões de crédito e tal. E aí, indo para uma linha mais de atendimento de empresa mesmo, e já avançando ainda como estagiário, a gente vai crescendo, né, e aprendendo um pouco mais com a prática, eu acabei passando um período cobrindo férias dentro de uma empresa, que era o Sonai Distribuição, que era a parte de supermercados, o Sonai, lá em Porto Alegre. Passei um período cobrindo as férias de uma das advogadas do departamento jurídico. Quando ela voltou de férias, eu fui até lá para prestar contas do que eu tinha feito e apresentar o que tinha sido realizado. E então ela gostou muito e pediu para o escritório fazer uma proposta para vir integrar o departamento jurídico da empresa. E aí ali começou essa história de estar dentro do ambiente corporativo. Desse período eu acabei ficando até me formar. Me formei, ainda permaneci na empresa, mas ainda tinha alguma coisa que faltava, que era o sonho de se formar e de ser aquele advogado tradicional. Aquele advogado que tinha cliente, que ia para o fórum fazer audiência, enfim. E aí eu voltei para o escritório primeiro, que eu fazia cobrança, que eu tinha sido estagiário, aí já como advogado. E fiquei por muitos anos nessa linha de advocacia, depois troquei de escritório novamente, até que uma das colegas do veio antigo uma outra empresa departamento, daquela assediada, Rodrigo, veio para a empresa. Do antigo departamento jurídico do Sonai, que já tinha virado o Walmart. O Walmart adquiriu o Sonai. Ela acabou me convidando para ser um terceiro dentro do departamento jurídico, para cuidar de uma área específica. Não era você que ia atrás dos jurídicos, eram os jurídicos que vinham atrás de você. Alguém viu que eu tinha essa característica. E aí eu ainda permaneci por um tempo com escritório e empresa e advogado secondman dentro da empresa, né? E acabei permanecendo, e quando teve uma troca de gerente da área lá em Porto Alegre, porque tinha uma sede em Porto Alegre, o meu nome foi lembrado e foi indicado para assumir a gerência jurídica regional do Walmart. E aí quem me fez a proposta foi um grande amigo hoje, o Flávio Franco, que certamente vocês conhecem. Claro, estive com ele esses dias atrás, em eventos, né? A gente sempre se encontra em eventos. E ele acabou fazendo a proposta e eu assumi a gerência jurídica naquele momento. A partir disso,
é que começou a minha transição definitiva entre escritório de advocacia e departamento jurídico. E como gestor jurídico, aí enfrentei várias situações. Era a maior regional da empresa, maior número de lojas, maior número de empregados e maior número de processos também. E aí aquilo me fez, de alguma forma, aparecer dentro da empresa, e aí fui convidado pela então diretora, pela então vice-presidente jurídica do Walmart aqui aqui em São Paulo, para integrar o departamento jurídico como diretor jurídico Brasil. E aí vim para São Paulo, fui transferido de Porto Alegre para São Paulo e vim para cá com família, com tudo. E fui então colocado nessa posição e então fiquei no Walmart por um longo tempo. O período total de Walmart é praticamente 10 anos. Aí o Walmart acabou sendo vendido para um fundo de investimentos, e ali naquele momento eu decidi olhar para o mercado e fazer uma movimentação. Acabou aparecendo a Leroy Merlin na minha vida, e eu assumi então a diretoria jurídica e de compliance da Leroy Merlin em janeiro de 2019. E tô lá até hoje. Jurídico e Compliance. Jurídico e Compliance. Junto com a Leroy Merlin, nós temos também uma outra empresa que é do mesmo grupo, e que o jurídico também atende, que é o Abramax, que é o atacado do material de construção. Então a gente tem também essa função, essa incumbência para todos cuidar. Os efeitos, considerado um varejo também varejo, ou não? Ou vocês varejo acabam também. seguindo também, né? Varejo também, mas se identifica como atacado, né? Sim. Então, do ponto de vista comercial, apenas atacado. Atende um outro público. Outra persona, né? Outro destino. Mas, então tenho essa missão hoje, e que me dá muito prazer, eu adoro. Essa dinâmica do varejo, para mim, tá na veia, é intensa, bastante intensa. A gente costuma dizer... É teu core, né? Você está inserido ali, a tua experiência, todo o teu background construído em cima desse contexto. Exatamente. A partir do momento que você abre uma loja, tudo pode acontecer, né? Às vezes mesmo com a loja fechada. Exato. Também pode acontecer coisas com o jurídico está sempre ali orbitando, né, essa realidade. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória e o quanto o que me fez chegar até aqui, com várias pessoas que foram muito importantes nessa construção, exatamente. Não, bacana. A gente tem um tripé hoje assim, né? Trajetória, gestão e Ops, mas Ops aqui pensando em Legal Ops como a estratégia do negócio. E também um outro ponto que eu quero muito explorar, então acompanha até o fim quem está ouvindo a gente, que é essa perspectiva do líder, do gestor, do diretor jurídico, olhando para os prestadores de serviços, para os fornecedores de serviços, no caso, a sociedade de advogados, como é que essa análise hoje tem sido feita, olhando para essa perspectiva toda de tecnologia. Então, eu queria começar falando da gestão, né? Vamos ampliar aqui, colocar esse guarda-chuva grandão da gestão, que dentro dele tem Legal Ops, eficiência de serviços e tudo mais. Hoje, a Leroy, ela está dividida internamente com áreas claras, estanques, digamos assim, do que é os profissionais de Legal Ops, o que é jurídico, ou o que é aquele profissional tático que acompanha, monitora a performance dos escritórios terceiros. Como é que é o teu olhar como um grande líder jurídico para organizar e gerenciar isso tudo? Porque eu falo que a gente é quase ser um maestro, né? A gente já não toca bem nenhum instrumento, porque já estamos desafinados individualmente no instrumento, mas a gente conhece a lógica toda para poder orquestrar bem todo esse contexto e fazer isso acontecer da forma mais eficiente possível e sempre muito alinhado à estratégia da companhia. Sim. Parece simples, mas é um baita desafio isso tudo. Não, tem uma engenharia por trás. Tem toda uma engenharia por trás, exato. Então, realmente, assim, lá a gente sim está dividido. Está dividido em operação, mais no operacional, então litígio, contencioso, né? Tem o extrajudicial, tem a parte de compliance, eu tenho uma outra área que só cuida, que a gente chama de mundo negócios, que cuida de toda a parte de contratos, societário, procurações e tudo que regulatório, todo esse paralelo, área, digamos. Então tem sim as questões bem definidas, as áreas bem definidas, e tem a área de Legal Ops, sim. Tem a área de Legal Ops que hoje, para mim, é o que dá o norte para o departamento jurídico. Né? Ela é uma área super estratégica para o departamento jurídico. Mas tem uma autonomia ali, né? Tem uma autonomia
trazer os dados que a gente considera que são estratégicos, os dados que podem impulsionar uma outra estratégia, que podem modificar o rumo dessa estratégia, que me fazem, por exemplo, saber que eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo acordo, ou se, dependendo do caso, eu posso levar o assunto para o contencioso, se daqui a pouco o que a gente está gastando no jurídico... Ele te subsidia com dados e informações para te dar capacidade de decidir muito melhor em relação a tudo. De várias maneiras. Então a gente tem essa prática de LegalOps, e para mim é uma área indispensável hoje num departamento jurídico, sem dúvida nenhuma. Também entendo que sim, gosto de fazer essa pergunta porque às vezes a gente tem essa colaboração de outros executivos e cada área, cada executivo, claro, tem uma visão sobre isso. Eu gosto de pensar que existe autonomia, mas existe interdependência ao jurídico, porque é LegalOps, não é DevOps. Não são outras operações, é a legal. E se a operação de legal, para mim faz muito mais sentido que o conhecimento jurídico se faça ali muito presente, independente, claro, da gente contribuir, contar com a contribuição de profissionais de outras áreas, de outras verticais, que também sempre vêm somar. Mas o core é legal, isso a gente não pode abandonar, é o que a gente pensa, e é sempre bom ouvir pensamentos que às vezes confrontam e que, né, para a gente poder debater um pouco mais sobre isso. Não, e tem uma outra discussão que se faz a partir dessa tua pergunta e provocação ao mesmo tempo, que é o fato da gente trabalhar, às vezes perguntar, mas será que o profissional do direito é o mais indicado para estar em LegalOps? Será que eu posso trazer outras pessoas com outras competências? Depende muito da tua estrutura, depende muito da tua disponibilidade, mas eu acho que elas podem ser complementares e as coisas não são excludentes. Não tem um formato definido. Concordo, até porque depende da tua área, tua atividade, teu ramo, no varejo. Mensurar a quantidade de números. Às vezes um estatístico é muito importante num processo de uma vertical econômica específica e numa outra área de ops não faz nenhum sentido um estatístico, não é necessário. Perfeitamente. Então, questões mais financeiras, questões que eventualmente não são... hoje já estão mais no dia a dia do jurídico, né? Por exemplo, eu estou numa diretoria que está dentro da diretoria financeira, né, da empresa. Então, obviamente, a gente tem que estar vinculado e ligado nos números e no negócio e o que está acontecendo. E aí, a área de LegalOps não é diferente. Ela também tem que fazer isso e a gente precisa desses profissionais e de áreas parceiras que também nos apoiam para subsidiar com outros dados que possam fazer sentido dentro do jurídico e na estratégia jurídica, que, ao fim e ao cabo, podem inclusive virar estratégia de negócio. Exato. Então, acho que esse é o Aliás, estrategicamente, o melhor de tudo é quando a estratégia jurídica é uma estratégia de negócio. Sem dúvida. No final das contas, ou está prevenindo risco ou está gerando negócios. É uma coisa ou outra. Não tem como fugir disso. Hoje em dia, um departamento jurídico moderno e proativo, tem que ser proativo, né? Ele está vinculado ao negócio, né? Não basta mais só a gente falar, mas tem que conhecer o negócio. Sim, isso aí isso já falamos há muitos anos. Acho que já está batido, a gente já vem falando sobre isso há muito tempo. Isso a gente fala hoje para a sociedade de advogados. Conhece bem o negócio, porque esse também ficou muito tempo, esse personagem, né, essa figura do advogado externo ficou muito distante, às vezes, da realidade da empresa. E também, de uns anos para cá, a gente tem visto um movimento muito grande de fato, ir lá, conhecer a companhia. Né? A gente entrevistou recentemente um outro episódio que foi para o ar, que vamos lá na companhia conhecer as câmeras frigoríficas para ver se é isso mesmo, porque isso impacta assim na eficiência da audiência trabalhista que você vai conduzir amanhã, sabe? O conhecimento da operação, independente do negócio que é desenvolvido, mas o conhecimento de qualquer operação é fundamental. Se você está tendo algum tipo de crise, alguma coisa, é importante sair da tua cadeirinha, do teu ar-condicionado, ir lá para a operação e ver o que está acontecendo, ver onde é que está o problema, entender o problema que está sendo passado lá pelo gestor daquela planta, daquela loja, daquele, enfim, do CD, do que for, para você contribuir.
você contribuir para ele ver que também do lado de lá, do outro lado, né, tem alguém defendendo a posição dele, defendendo a unidade de negócio dele, e isso faz com que a gente tenha uma melhor... um melhor fluxo de trabalho, mais fluido, e que, sem dúvida nenhuma, a empresa vai ganhar e todo mundo vai reconhecer o trabalho do jurídico também como um parceiro de negócio, né? Então, falando em parceiro de negócio, Calil, tem alguma... Quer dizer, com certeza tem algumas, eu só não sei se você pode ou vai querer contar pra gente, mas na tua trajetória, alguma situação que você lembra, que é aquela que sempre vem em mente quando você fala a situação mais desafiadora, aquela situação que, assim, a gente sabe que executivo jurídico do dia para a noite vai dormir com uma informação que sabe que está em jogo e está nas mãos dele, na mesa dele, às vezes uma decisão ou um parecer a respeito de um assunto que pode colocar em xeque todo um negócio, claro que sem citar nomes aqui, sem citar situações específicas, mas você já viveu muito disso? Como é que você lida com isso, como profissional, como pessoa? Olha... Tem alguma... Numa receita de bolo a gente sabe que não tem, mas... Como é que faz aí para criar esse casco, né? De dar conta da responsabilidade. Sabe que a gente vai ficando calejado, né? Com as crises do dia a dia, né? Enfim, no varejo, então, como eu falei antes, antes de abrir a loja, às vezes já tem uma... Às vezes é um probleminha desse tamanho, mas que daí o varejo, por conta até de exposição, de mídia, de tudo, toma uma dimensão... E às vezes o problema é grande mesmo. E às vezes também é grande. Também tem isso. Então, eu já vivenciei algumas situações da gente acordar e chegar a uma execução para pagar em 48 horas Sim. 250 milhões de reais. Coisas desse tipo, né? Então, assim, aí tem que fazer toda uma ginástica de trabalho interno e externo, trazendo parceiros que efetivamente possam te auxiliar nisso e contribuam decisivamente. Que sejam hands-on, como a gente costuma dizer, e estejam dispostos a te ajudar. Mas, especialmente uma construção e passar a confiança para o teu cliente interno, sem esconder que o problema efetivamente existe, mas assim, temos uma saída aqui. Ter tranquilidade. Ter tranquilidade difícil, na hora. Mas é ter uma tranquilidade no momento para definir a melhor estratégia, né? Isso é fundamental. Eu me lembro que na pandemia, logo que ninguém sabia quanto tempo a gente ia ter que ficar fechado ou como é que ia ser a partir daquele momento, nós nos reunimos e cada um saiu para um lado e eu estava ali na minha função tentando contribuir também com a empresa e dizendo, olha, vamos por aqui, vamos por ali, e juntos a gente chegou num fluxo de trabalho que foi decisivo, inclusive, para colocar o varejo de materiais de construção até como um item essencial, um trabalho essencial dentro da lei que estava sendo montada naquele momento, né? Então, assim, isso é muito gratificante. Eu me lembro que o meu líder, na época, ele chegou e falou assim, escuta, o que está acontecendo? Parece que naquele momento estava todo mundo nervoso e tal, e você estava ali tranquilo e foi aos poucos e conseguiu acalmar as coisas. Acho que essa é uma experiência que a gente vai adquirindo. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que é uma característica pessoal, uma habilidade pessoal sua, sempre esteve com você? Acho que a gente maturidade também? Acho que tem muito de maturidade também. Acho que a gente é capaz de desenvolver essa característica. Nossos cabelos brancos ajudam nisso, né? Ajudam. E então a gente tem essa vivência. Já tive interdição de loja, que eu estava lá e fui junto para tentar desinterditar e ajudar o pessoal da loja. Então, é muito importante também quando o teu parceiro de negócio, ele vê que tu tá junto com ele ali. Sim, nos momentos mais decisivos. Na trincheira, como diz Biagioli, nosso literalmente, amigo. Literalmente tem que estar na trincheira, junto com ele, fazendo as coisas tal qual ele... Não importa se tu é o gerente, o diretor, o head, Sim, o que for. Não é o título da porta, o título da porta. O importante é que as pessoas reconheçam em ti exatamente essa capacidade de, no momento que elas mais precisam, estar junto com elas. Essa skill é importantíssima no nosso negócio, especialmente para aqueles que querem exercer um papel de liderança e de protagonismo no segmento jurídico dentro das companhias, né? É construir um lastro de confiança,
onde chegue um momento que, assim, é claro que todo mundo quer um resultado, a gente trabalha por aquele resultado almejado, mas você confiar que durante esse processo você pode de verdade contar com o melhor do que você tem para oferecer para a companhia. É isso. Isso não é uma competência jurídica, isso é outra coisa. Não, isso é disponibilidade, é atenção. Muita coisa, é comunicação, é transparência, bons valores na mesa, né? Jogar limpo sobre o que dá, o que não dá, e o que não dá, eu vou tentar, vou dar o meu melhor. Exatamente. Essa skill é uma skill muito relevante. E às vezes a gente pouco fala dela, né? Fala de outros aspectos, mas... Mas é importante que o pessoal que está nos assistindo ou ouvindo certamente saiba disso e a gente tem acho que essa missão, né? Como você falou no início, de repassar essa experiência para que outros que vão assumir as cadeiras saibam que isso pode acontecer. Sim. E como elas têm que agir. Porque senão, talvez se a gente tivesse lá atrás... né, recebido orientações e, olha, vai acontecer assim, assim, assim. Isso, eu adoraria que alguém tivesse me dito assim, mais cedo ou mais tarde você vai ter que tratar uma receita e ter que reverter uma revelia astronômica. Mas a gente sempre acha, especialmente quando a gente é jovem, que assim, esses problemas que você escuta falar no mundo, ele é do mundo que é o outro mundo, não é o seu, não é o que você vive. Daí você vai vivendo a vida e vai descobrindo. Eu tive sócios que foram grandes mentores, muito mais maduros do que eu, que diziam, esse problema não aconteceu ainda com você? Vai acontecer, o seu dia vai chegar. E eu pensava, nossa, mas por que falar assim? Hoje eu vejo que eles têm toda a razão, porque a maturidade sabe que mais cedo ou mais tarde você vai passar por esse desafio. Exatamente. Então, melhor que estejamos um pouco melhor preparados, porque 100% não, mas faz parte também do jogo, né? É isso. E é uma parte só, né? É uma parte só uma parte. Ainda dentro dessa perspectiva de gestão, falando em eficiência, esses últimos 2, 3 anos, não sei, talvez porque eu acho que cada companhia, cada líder, cada gestor tem enxergado esse movimento de uma forma. A gente vive hoje aquele momento de pauta, sempre IA, inteligência artificial, tecnologias. Olhando para esse contexto de hoje, para esse curto prazo desse último passado, digamos assim, desse último ciclo passado, como é que você está olhando para isso? Qual tem sido o marco? O IA tem sido um marco importante de verdade que está impactando na tua operação, na tua liderança estratégica na companhia? Ou ainda não? Para você tem sido uma ferramenta importante que vocês estão testando, validando e construindo com calma? Quer dizer, qual que é o teu olhar para isso? Assim? Em primeiro lugar, é algo que veio para ficar e é difícil da gente não usar ou não querer. E diferente de outras coisas que vieram, Diferente. Coloca isso é um outro patamar, tempo, né? Talvez, não sei se 3, 4, talvez anos, a gente estava falando de multiverso, como é? Metaverso. Desculpa, metaverso. A gente estava falando de metaverso e ninguém nunca mais ouviu falar nisso. Exato. Até eu uso bem esse exemplo normalmente também, porque é isso. Até palestra, evento a gente fez lá na empresa sobre isso. Aí, daqui a pouco surge um negócio chamado inteligência artificial. Claro que os estudiosos sabem que isso está há muitos anos sendo construído e tudo mais, mas assim, de uma maneira mais popular, aconteceu o quê? 2 anos? Exato. Né? A gente talvez esteja falando disso com mais... E se pensar de verdade disso nos ambientes corporativos, pelo menos no nosso segmento, muito de forma efetiva de 1 ano para cá. De 1 ano para cá. Então, é muito difícil ainda a gente entender onde estamos posicionados nesse cenário. A gente utiliza, sim, para tarefas repetitivas, para respostas de ofício, para algumas coisas nesse sentido. Algumas consultas do ponto de vista mais assim, para otimizar tempo realmente. Mas ainda não há nada efetivo que possa dizer está contribuindo para a mudança geral do... Não. Mas você tem um olhar e acha que vai poder um dia? Chegaremos nesse ponto? Eu acho que pode, mas eu também não sou daqueles catastrofistas que acham que o advogado vai acabar e que, né, que tudo vai acontecer a partir da inteligência artificial. Acho que não. Acho que a gente tem um olhar humano, uma coisa que precisa ser muito valorizada. Que bom. Eu gosto quando eu escuto isso, afinal de contas. Não, mas é que assim, é que parece que daqui a pouco ninguém mais vai ter emprego, né? A gente vai, assim, que o trabalho vai acabar. O trabalho vai acabar e tudo mais. Então, assim, acho que a gente precisa olhar para isso com calma, ver que é uma ferramenta indispensável,
que pode ser muito útil, mas não a ponto da gente tornar essa utilidade algo destruidor. Então eu tenho esse olhar, essa preocupação de defender também as pessoas. Mas você defende o uso, defende a o utilização. uso sim, a utilização sim, mas eu não acho que por isso vão acabar os advogados, por exemplo, como a gente ouve algumas pessoas falando. Nós passamos, não sei no teu olhar, né, falando das empresas, no nosso segmento de um modo geral, a gente passou por um tempo ali os jurídicos receosos, até colocando algumas restrições de uso por parte dos escritórios que atendem às suas demandas. E daí, como tudo, né, tem o desconhecimento, daí vai, assim, não é algo absolutamente regulado, mas a gente tem visto uma política de governança onde sim, o uso é permitido, mas dentro de tais condições. Agora parece que as coisas estão sendo um pouco mais flexibilizadas nisso, até os próprios jurídicos utilizando ou recomendando o uso para determinadas áreas. E você acha que é papel do executivo jurídico definir os limites dos fornecedores de serviços nesse caso? Acho que é importante, porque afinal de contas o prestador de serviços ele é a extensão do teu departamento jurídico. Então a gente, na verdade, praticamente é um jurídico só. É um time, né? É um time que se complementa também. Então a gente passa a empresa passa uma procuração para um escritório atuar em teu nome. E a partir do momento que você não tem esse controle do que ele está fazendo ou como ele está fazendo e o que ele está escrevendo, é como se fosse a empresa ali, é o nome da empresa, a reputação que está em jogo. Então a gente precisa olhar para isso com muito carinho, com muito cuidado, e fazer com que a gente tenha as melhores práticas nesse sentido. Com parcimônia, eu acho que dá para usar, eu acho que é um instrumento fantástico que pode otimizar tempo, eu acho que ela tem talvez um potencial gigante para que o judiciário possa utilizar, no sentido de tantas demandas reprimidas e paradas e que as pessoas esperam anos e anos por um julgamento. Talvez com a inteligência artificial a gente consiga... Como um recurso para um bom projeto de eficiência. Exatamente. Foi pauta até de um episódio nosso, você deve ter acompanhado, com o Alexandre Libonati, falando da Justiça 4.0 e como a eficiência chega para o judiciário, e felizmente, porque afinal de contas é isso, né? Não adianta a gente buscar tudo isso do lado de cá na iniciativa privada e a gente não ter esse amparo e esse respaldo naquilo que é o provedor da justiça, o provedor da tutela jurisdicional que a gente está precisando. Perfeitamente. Né? Então, acho que tem esse potencial, sim. Bacana. Tem um ponto que eu queria também abordar, que é a questão de como é que você monitora, como é que é o teu olhar, não você, eu não falo de você dentro do jurídico que você ocupa somente, mas você como executivo jurídico, esse olhar sobre acompanhar a eficiência dos serviços que são prestados, o seu olhar sobre o que é valor hoje. O que te faz hoje parar e dizer assim, vou marcar uma reunião com essa sociedade de advogados, porque aqui eu tô vendo que tem alguma coisa que pode ser diferente daquilo que eu já tenho e que vai ter um valor diferente. Sabe esse ponto central? Que a gente vê tantas sociedades de advogados ali, né? Quando a gente fala em advocacia empresarial, para atender as demandas. Uma coisa é ter aquele reputacional altamente especializado numa demanda que você tem, que o caminho certo fica muito mais evidente de buscar os melhores nomes dentro daquele tema. Mas falando em negócios, né? No desenvolvimento de negócios, qual que é a tua visão como executivo jurídico do que é valor? Na prestação de serviços jurídicos desse terceirizado, desse escritório para as empresas? Eu acho que tem muitas coisas associadas ao quesito valor. Tem o valor propriamente dito, financeiro, preço, disponibilidade de negociação de honorários, existe a disponibilidade de estar disponível para, quando eu precisar, eu saber que eu posso contar com aquele sócio do escritório, porque a gente às vezes, na hora de vender o serviço, aparecem os sócios. Isso a experiência também vai te mostrando, né? Sim, na hora de vender os serviços vem o sócio e depois contexto. Você acaba sendo tratado não pelas mesmas pessoas. Muitas vezes tem pessoas muito competentes no escritório que têm capacidade de atender, e outras vezes são ali colocados numa função ou numa atribuição que não seria aquela que a gente espera do escritório de advocacia. Mas a disponibilidade do atendimento, para mim, é fundamental. Prontidão.
né? De novo, eu não posso achar que eu só posso falar com o escritório das 8 às 18, por exemplo, né? Quando eu tenho uma operação que praticamente é ininterrupta. E o escritório precisa saber disso. Então, assim, conhecimento do negócio, ter o background de atuação no meio em que eu estou atuando é muito Isso também é importante, importante. com certeza. E a avaliação dos escritórios, ela é feita diariamente. A gente já de muito tempo eu uso acordos de níveis de serviço que fazem com que a gente tenha métricas. Hoje as minhas metas também são do escritório de advocacia em alguma medida, não completamente, mas em alguma medida sim, porque eu entendo que assim você coloca as pessoas no Na mesma mesmo página. ritmo, na mesma página, dentro do mesmo ciclo, e isso pode fazer com que a gente tenha maior sucesso no atingimento das metas e do negócio pro negócio da empresa. Então, sem dúvida nenhuma que isso é fundamental. Esse movimento que a gente tem acompanhado, e eu acho que cada um tem visto dentro do seu segmento, do seu setor da economia, né? Segmento, estamos falando do jurídico, mas esse movimento de internalizar, reduzir e transformar os jurídicos em estruturas robustas para dar conta do recado sem precisar tanto, só numa situação excepcional de especialidade. Você enxerga esse movimento como um movimento real de todo o segmento jurídico ou não? Você acha que isso depende também de qual é a área da economia que essa empresa e esse contexto está inserido? Depende do momento da empresa também, né? Não só do momento econômico do país, por exemplo, da realidade econômica, às vezes nem só do país, né? Dependendo da empresa, pode ser uma empresa multinacional que tem outras Outras métricas, outras diretrizes, inclusive, que não diretrizes. estão atreladas ao Brasil. Mas eu vejo esse movimento como um movimento de ter a busca. Vamos lá. Na verdade, eu vejo esse movimento como a busca por uma disponibilidade imediata do cliente interno ter com quem falar, dele saber que pode contar com o profissional que está ali ao lado dele, participando de uma reunião, e que daqui a pouco, se você colocar um terceiro, pode É transformar a diferente, a gente comunicação sabe. Por mais numa eficiente que por seja, mais é eficiente que diferente. tenha. Que seja, eu acho que é importante ter o jurídico interno sempre nas reuniões, ainda que o departamento, que o escritório de advocacia seja contratado. Você tem que ter o olhar interno para fazer quase que uma mediação ali entre o negócio e o escritório de advocacia, para ele entender a motivação do porquê ele está ali, por uma super especialização, por uma questão que não é, vamos dizer assim, aquela mais diária da rotina do departamento jurídico. Às vezes surge um novo negócio e você precisa procurar alguém que vai te assessorar nesse sentido. E aí é importante que você traga o olhar da empresa, o olhar do negócio da maneira jurídica, para que o teu escritório de advocacia contratado naquele momento entenda essa situação. Mas talvez essa busca pelo contato mais imediato possa ser uma resposta para esse movimento. Assim, meu pensamento, né? Não existe uma receita de Sim. bolo, nem uma fórmula para isso. Existem momentos e ciclos em que a economia acaba direcionando os jurídicos a terceirizarem e ficarem só com as estratégicas, com as pautas e agendas mais estratégicas dentro da companhia. E eu já presenciei também há quase 25 anos vendo esse trânsito, né? Momentos vai, momentos voltam. Isso é muito cíclico e depende de vários fatores que a gente observa. Por isso que também de vertical da economia. Quem tem varejo, quem lida muito com contencioso, que tem carteiras, os movimentos são distintos daquela empresa, grande companhia, às vezes até uma empresa que nem seja brasileira, mas que tem uma estratégia com um pouco contencioso e que tem uma outra cultura. Então, também está vinculado à cultura da companhia, mas esses movimentos, eu digo, antigamente era descentralizar e manter no jurídico aquilo que era estratégico, terceirizar o não estratégico. Hoje a gente vê o contrário, às vezes, vimos isso nos últimos anos por muitas vezes. A gente vai manter o estratégico dentro de casa e terceiriza aquilo que fica mais fácil de terceirizar, que a gente acompanha com... Não precisa de tanto rigor para poder sentar na mesa com o CFO, com auditoria e com tudo que existe dentro de casa. Melhor que fica aqui dentro aquilo que eu vou ter que prestar contas com muito mais assertividade e rotina na minha vida executiva dentro da empresa.
Enfim, como eu disse, eu não acredito que exista receita de bolo para isso. Acho que cada organização é organização e cada líder jurídico, cada executivo também tem uma visão disso. E é importante, imagino, que tenha essa autonomia de também definir essa estratégia. Às vezes a estratégia não é exatamente do jurídico, mas é importante que ele participe da definição dessa estratégia. A estratégia pode até não ser do jurídico, mas ela é do negócio. Se você é um jurídico que está dentro do negócio, você... É sua. E você tem que participar ativamente disso. Pelo menos você tem que encarar como sendo sua. Exato. Aí tá a questão principal. Que é o ponto. Às vezes assim, não é minha, mas é sua. É claro que é. Não tem como evitar. É de todo mundo, né? É de todo mundo. E o jurídico está inserido nesse contexto e ele precisa, sim, se envolver. Acho que sim, ter autonomia para contratar ou não contratar o escritório faz parte também de uma administração, de uma gestão, até de orçamento, porque nem sempre você tem orçamento para aquela contratação. Por isso, aquilo que eu falei da importância também do escritório saber que ele tem que ter flexibilidade para negociar honorários. Às vezes não é uma questão só de um projeto, às vezes é uma questão uma questão maior, de outras contratações futuras que aquele projeto pode levar. Então, você tem uma série de questões aqui que se envolvem e se entrelaçam aqui e permeiam essa tomada de decisão, mas sem dúvida que a decisão, poder tomar a decisão é fundamental, essa independência. Né? Essa é uma pergunta, pelo menos queria tua reflexão sobre isso. Você acha que a estratégia de como a operação e a eficiência do serviço que o escritório vai te prestar, como ele faz isso dentro do ambiente dele, é algo que te importa? Ou é uma coisa que você, como gestor de uma grande companhia como é a Leroy, fala, bom, a tua estratégia dentro da sua casa é algo que eu não quero saber, eu quero saber como esse serviço chega para mim. Importa. O inverso também é verdadeiro. Para você é um valor importante. Com certeza. Tem que ter... Os valores, eles têm que ser... recíprocos ali, recíprocos. Se eu quero que você venha aqui e conheça muito, eu quero também... Exato. Hoje, acho que a maioria das empresas, se não todas, tem o seu código de ética, tem ética e conduta, tem uma questão ali relacionada a esse tema que é muito importante. Tem líderes jurídicos que falam que quem tem que me prover tecnologia, inteligência, é o escritório que me fornece o serviço. Isso não é uma responsabilidade minha. Não é a tua visão. Você acha que você eu acho que acompanha e olha? É uma questão compartilhada, né? E eu acho que você se preocupar com o teu parceiro, o como ele faz, é óbvio que, para mim é óbvio, tá? Que tem que existir. Não é só o que e para quê, como também te interessa. Com certeza, porque não é a qualquer custo. Uhum. Não é de qualquer jeito. Uhum. Porque senão a gente tá esquecendo muitos valores que, inclusive, a profissão manda. Perfeito. A base, a gente com toda a modernidade, com tudo, a gente com tem IA, com tudo, a gente também tem que olhar para o básico, tem que voltar lá para algumas regras, pro essencial, e entender que isso é necessário para você atingir o resultado, né? Mas, sinceramente, eu acho que, pelo menos... as pessoas com quem a gente se cerca para trabalhar são pessoas muito sérias e que a gente está sempre... faz reuniões mensais, a gente tem rotineiras que avaliam o trabalho, que buscam... É colaborativo de verdade, não é porque é hype ou porque está na moda usar essa expressão, realmente colaborativo. É colaborativa de verdade, sem dúvida. Que bom ouvir isso. A gente gosta de ouvir e pedir assim, essa visão, porque a gente sabe que tem muitas visões distintas e a gente respeita todas elas, mas é entender, quando você fala assim, o como não é a qualquer custo, não pode ser. Não, de jeito nenhum. É porque você entende que há um caminho ali de mão dupla. E aí entra a questão da cultura da empresa, dos valores que a empresa segue, dos nossos próprios valores pessoais também. Perfeito. Porque eu não gostaria de trabalhar num lugar em que de qualquer jeito, ou que eu tenho que atingir o resultado a qualquer custo, ou, enfim, por qualquer jeito que não seja o correto. Aquilo que você entende por a melhor forma. Eu acho que é um valor muito caro, e para mim, para as empresas onde eu trabalhei, e eu acho que isso também faz sentido da gente ter como um norte na nossa caminhada, né? Porque senão... É um norte que guia, né? Guia.
É olhar para Guia. frente e saber, opa, peraí, vamos Exatamente. seguir aqui. E que bom que a gente consegue se cercar, mantendo esses valores, daqueles que colaboram e que de alguma maneira compartilham desses valores conosco, né? É. Afinal de contas, acho que o espaço profissional de trabalho, ele é muito sobre isso. E daí se fala muito em muitas coisas, como a gente falou aqui, de eficiência, de IA, de tecnologia, mas o essencial a gente não pode perder nunca de vista. Não, de forma nenhuma. Como eu falei, voltar às vezes para o essencial, para o básico, para a essência, eu acho que faz todo sentido. Faz toda a diferença hoje, já que a pauta tem sido toda outra, né? Não exatamente essa. É isso. Muito bom falar contigo, muito bom te receber aqui. Você quer deixar um recado, uma dica ou uma colocação, de repente, para o nosso ouvinte, especialmente para aqueles que estão iniciando uma carreira jurídica ou iniciando uma carreira jurídica dentro de um ambiente corporativo e que estão, de repente, nessa dúvida, será que o ambiente corporativo é uma roupa que eu visto? Porque especialmente quem vem de escritório, parece que são mundos distintos. E eu costumo dizer que eles são tão complementares que todo profissional deveria viver as duas experiências. São complementares. São muito complementares e muito participativo, colaborativo na essência. Pena que, de alguma maneira, o mercado acabou colocando algumas questões aí nessas últimas, especialmente de uma década para cá. Tecnologia, pressão americana, pressão do mercado internacional sobre as empresas sentindo isso, colocando esse peso sobre o jurídico sentindo essa pressão e colocando esse peso sobre os escritórios, e esse efeito dominó a gente acompanhando e percebendo os desgastes que às vezes isso traz para o relacionamento. Eu acho que tem um desgaste, mas ao mesmo tempo eu acho que tem a complementariedade que tu falou. Eu acho que a gente precisa ter essa noção de complementariedade. Porque no final, todo mundo é o mesmo jurídico. No final, é a empresa que dá o nome, que está sendo representada por um escritório. A gente está voltando para esse movimento e fico muito feliz de ver isso, depois de um tempo ali de aspereza. Né? Acho que sim. E acho, de forma assim, primeiro te agradecer de novo, porque é uma honra para mim estar aqui. Lembrar do meu nome, para mim, é uma grande honra. Agradecer mais uma vez a Amira, a todo o time lá do Jurídico Sem Gravata, do qual eu faço parte também, e é um grupo sensacional. De muita troca, de muita inspiração, e eu acho que essa troca que acontece nesses grupos, seja no Jurídico Sem Gravata, seja em outros, seja com os colegas do mesmo setor, em associações que tenham as reuniões de jurídico, eu acho que é muito valoroso, porque primeiro a gente nota e percebe que não é só a gente que está vivendo algumas situações, a gente não está sozinho. Angústia. E essa dica de conexões que eu já tinha recebido e que eu acabei, de alguma forma, no passado não atendendo, isso hoje eu vejo que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, me faz crescer como profissional, trocas profissionais, trocas com colegas que vivenciam jurídicos, às vezes outros jurídicos. Você pode ter insights a partir de outros negócios, talvez não usando as mesmas técnicas, mas como é que eu posso mudar alguma coisa para aplicar no meu dia a dia e que vai fazer com que eu entregue mais resultado e para a minha empresa, para o meu negócio. E criar sua própria receita a partir da experiência dos outros, isso é maravilhoso. Sim. Assim, né? como a gente também pode contribuir com a nossa experiência, como a gente está fazendo aqui. Exato. Acho que a questão da disponibilidade e prontidão do gestor jurídico ou de quem trabalha em departamento jurídico para atendimento dos clientes internos, dos parceiros de negócio, são fundamentais também. E não é... Por isso que é um valor que você espera do teu parceiro. Do meu parceiro. Não tem como pensar diferente. Não é possível hoje em dia, com tanta tecnologia à disposição de comunicação, eu falo de WhatsApp, de telefone, de e-mail, de qualquer coisa, a gente ficar esperando uma resposta, porque senão a gente vai estar falando já do passado, e a gente não tem esse tempo mais. Não dá. Cada vez mais exigem da gente respostas imediatas, às vezes na hora. No meu caso, do varejo, que eu tenho loja física, eu não posso esperar que alguém da loja ligue para mim, eu não atendo enquanto tem um cliente na frente dele querendo uma resposta de alguma coisa. Né? Então, para mim, isso é fundamental, essa disponibilidade. É um valor que estará sempre na mesa. Não tem como.
Tá bom? Bacana. Essa é a minha dica. Obrigada, Rodrigo, Obrigado a você. pelo tempo, pela disponibilidade, por compartilhar seu conhecimento. E é isso. A gente vai se encontrar, a gente vai continuar se encontrando nos Sem eventos. dúvida. Prazer te receber Prazer aqui. é meu, Celina. Obrigado. Obrigada a você. Valeu, pessoal.